Tenho prazer de receber o doutor Adolfo Gabriel, que é ginecologista e obstetra. Doutor, que prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui, ter esse espaço para a gente conseguir conversar sobre endometriose, que é uma doença que tem sido cada vez mais frequentemente diagnosticada, né? E é importante a gente passar esse conhecimento para todo mundo, para começar a entender um pouquinho e acender aquele alerta sobre os sintomas que as pacientes às vezes têm e passam um ano sem descobrir essa doença. A gente voltar algumas décadas, nem precisa tanto, né? Mas o que vinha de vó para a mãe, para a neta, né? Era que era comum ter muita dor, cólica, uma situação que às vezes já vinha de família, que então, naquele momento ali, ou pré-menstrual, ou durante o início ali do ciclo, faltava na escola, faltava ao trabalho, uma situação que ficou inviável, né? Então, essa questão da medicina e de chegar mais perto ali da dor da paciente, que de fato, literalmente, a dor, né, da paciente, e de tentar resolver isso. A gente não precisa sentir o desconforto, a dor, não tem que acostumar com uma situação só porque foi passado de geração para geração. A gente passou a questionar isso, né? Exato, ainda bem que começaram a questionar, na verdade, né? Porque antigamente era bem essa questão, faz parte ter dor. E hoje, na verdade, o que a gente tem que disseminar é, ter dor não é normal. Ter dor é sinal de alerta. Você tem que procurar para entender o que está acontecendo. Você tem que diagnosticar e entender. Aquela dor tem alguma origem, não é para ter dor. Então, isso não faz parte de um ciclo menstrual normal. Isso acende o alerta para a gente pensar principalmente na endometriose mesmo. Tá? E até aproveitando e já dando sequência nessa questão, a dor é um dos sintomas, mas para a gente facilitar a questão até diagnóstica mesmo, que é o que eu costumo falar no consultório, e abranger um pouco mais, para a gente facilitar, são os 4 Ds, para a gente falar. Paciente que tem que suspeitar em casa para gerar aquela dúvida e procurar. É aquela paciente que tem dor, ela tem dor na menstruação, então ela vai ter cólica, ela tem dor pélvica, então ela também vai ter uma dor fora do ciclo menstrual, não obrigatoriamente só na menstruação. Ela vai ter dor na relação menstrual. Isso pode ser na entradinha, mais lá no fundo, em qualquer posição, em apenas uma ou em quase todas. Dor na relação é um sintoma. E a questão de dificuldade para engravidar, que é a infertilidade. Então, quando a gente põe esses 4 Ds, a gente consegue facilitar a didática para aquela paciente em casa começar a pensar, olha, eu posso ter endometriose porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Precisa ter todos? Não. Mas se você tiver 1 ou 2, já acende aquele alerta que vale você procurar ajuda para poder ser examinada, conversar, expor esses sintomas e aí facilitar o diagnóstico. E aí, como a dor é muito subjetiva e cada mulher tem um limiar de dor diferente, cada ser humano, né? Mas aqui, como a gente está falando de uma doença da mulher, uma situação que acomete a mulher, muitas só se deram conta, ou só se darão conta da endometriose, terão esse diagnóstico no último D, que é da dificuldade de engravidar, né? Exatamente. E, na verdade, é uma coisa complicada, porque a endometriose é uma doença crônica. Então, até você ter o surgimento das lesões propriamente ditas e essa paciente ter o diagnóstico fechado, às vezes se passaram 5, 7 anos. Muito tempo. Então, é um tempo prolongado que às vezes ela vai pingando de uma avaliação, uma aqui, vai num pronto-socorro, remedicação e não acha o correto diagnóstico para essa paciente. Então, a gente ter essa questão de conseguir essa avaliação adequada da paciente, entender, porque ela não vai ter que sofrer todo esse tempo. Você consegue diagnosticar antes. E outra parte importante dos sintomas é que nem sempre uma paciente tem uma endometriose extremamente importante para ter sintomas. Às vezes a paciente tem uma endometriose leve, uns achados pequenos, porém ela tem uma sintomatologia importante. Já alguns casos tem pacientes que têm um limiar de dor mais alto. E quando essa paciente ela vai atrás, ela já tem uma endometriose extremamente avançada e não sente nada. Então não é obrigatória essa correlação entre a quantidade de doença e o sintoma que a paciente tem. Hoje vocês falam bastante de um acometimento abdominal ali quase que completo, lesões em intestino, às vezes estômago, outros órgãos. Já houve o consenso de o que leva à endometriose, o mecanismo que faz com que uma situação que tinha que estar ali dentro do útero seja encontrado também em outras regiões? Perfeito, excelente pergunta, que é bom para a gente conseguir explicar um pouquinho da endometriose, né? De fato, pensando na origem, o mais antigo que se fala, a mulher ao menstruar,
ela também tem um pouquinho de caída do sangue dentro da cavidade e a partir dali se origina a endometriose. Mas se a gente for pensar dessa maneira simplista, toda mulher teria endometriose e não é o que acontece. Então, hoje a gente sabe que tem um somatório de fatores, sendo que uma principal questão da parte genética, uma questão de autoimunidade. Por algum motivo, o corpo daquela paciente, onde a menstruação acaba caindo na cavidade pélvica, ele faz uma vista grossa, ele permite que aquelas célulazinhas se implantem e comece a se desenvolver ali. E então, essa questão do tecido endometrial, que é a camada interna do útero, se instala fora dele e o corpo permite que essa doença se desenvolva. E aí, a partir dali, ela vai ter as doenças. E até seguindo um pouquinho no que você comentou, é interessante porque ela pode se estabelecer em qualquer local. Então, os locais mais comuns geralmente são na parede posterior atrás do útero, nos ligamentos que dão sustentação para o útero, os ligamentos uterossápios. Você tem acometimento dos ovários, você pode ter acometimento das trompas uterinas, também do intestino e também da bexiga. E tem aquelas pacientes que às vezes falam, olha, eu não tenho queixa pélvica nenhuma, mas eu tenho uma dor na região dos ombros, eu tenho um desconforto aqui. E às vezes é porque ela tem a endometriose no diafragma, ela consegue estabelecer tão alta que os sintomas são diferentes. Então, também tem essa correlação. Então, às vezes, a sintomatologia ela é totalmente diversa porque a doença ela não respeita a anatomia. Ela se instala onde o seu corpo permite que ela se instale. E por isso que é importante você fazer uma investigação adequada para fechar esse diagnóstico. Que investigação é essa? Tem exames para serem feitos? É muito baseado nos sintomas e guiando os exames através desses sintomas que a pessoa apresenta? Como é que faz isso? Exatamente. O diagnóstico, ele na verdade... vamos começar do básico, antes de fechar de Por fato favor. como que é. A paciente ela precisa ser examinada, então você tem que conversar com ela no consultório para entender quais são os sintomas e a partir dos sintomas você já vai suspeitar que ela possa ter endometriose. O exame físico é essencial, então a depender das lesões, se ela tem acometimento de nódulos, que às vezes eles atravessam e comprometem até a mucosa vaginal, num exame físico de rotina, o especular, você já identifica uma alteração ali. As pacientes também têm espessamentos ou nodulações nesses ligamentos que dão sustentação, ou até mesmo quando você tem um quadro de um ovários que se grudam atrás do útero e se forma, você percebe a alteração no exame de toque vaginal, você às vezes percebe, precisa examinar até com toque retal para fazer esse diagnóstico. Então você, no consultório, com a consulta bem detalhada, o exame físico, você já praticamente fecha ali a suspeita clínica. Os exames de imagem, eles se somam a isso. Qual é a validade deles, de fato, é pela questão deles facilitarem o seu planejamento cirúrgico se essa paciente for ser tratada dessa forma. Então, você consegue mapear esses focos para você organizar o preparo para essa paciente, organizar a equipe toda que vai estar no momento da cirurgia para você oferecer o melhor tratamento para ela. Mas o diagnóstico mesmo, ele é o que a gente fala que é o diagnóstico histopatológico. É aquela lesão clássica da endometriose, você vai remover, o patologista vai analisar e o diagnóstico é feito pela avaliação do patologista. Então, a gente suspeita de tudo, você tem as lesões clássicas, mas o diagnóstico fechado ele só vem com o anátomo patológico após a cirurgia. Sempre cirúrgico? Nem sempre, tá? Endometrioses leves, quando a gente divide em graus, não precisam necessariamente ser operadas. Tem muitas pacientes que chegam no consultório pensando, eu tenho endometriose, eu vou ter dificuldade para engravidar, eu quero operar. E não é sempre esse o caminho natural. As endometrioses leves, elas podem ser tratadas baseado nos sintomas ou mesmo tratamento clínico, hormonal, mas a cirurgia ela é reservada de fato para casos que já são um pouco mais avançados. As pacientes que têm uma endometriose, que a gente fala um pouco mais grave, uma endometriose profunda, que isso sim pode comprometer, além da qualidade de vida dela, a questão da fertilidade. Então, cada paciente tem que ser avaliada porque o exame físico com os exames somados de imagem é que vão determinar de fato se ela precisa ou não da cirurgia para melhorar essa qualidade de vida dela. Melhora quando a gente interrompe a menstruação? E aqui pensando que cada vez mais as mulheres pensam em ter filhos mais tarde. Então, Denise, doutor, por que antes ninguém falava tanto de endometriose? A gente tinha um outro cenário, as mulheres engravidavam mais vezes, passavam o tempo, a vida fértil, né? Grávidas e... né? Então, você emendava, ele ficava muito tempo sem menstruar. Estou imaginando que pode fazer sentido isso. E faz, viu, Denise? É bem assim mesmo. Por quê? Hoje em dia, o que a gente tem? As mulheres começam a menstruar mais cedo. Então, meninas, na verdade. Às vezes a menstruação começa ali com 9 anos, 10 anos. Antigamente, a gente pensava... Você chega no consultório para perguntar quando foi a primeira menstruação? 13, 15 anos. Hoje é mais cedo.
Hoje ela posterga a maternidade, então a prioridade, às vezes, pela questão de trabalho, formação pessoal, profissional, ou até mesmo familiar, de se estabelecer financeiramente. A maternidade tem ficado cada vez mais tarde, 36, 37, beirando quase os 40 anos. Então, essa exposição hormonal, que é a base da endometriose, que é um estímulo de estrogênio que faz desencadear essa doença, quanto mais tempo de exposição, mais facilidade para ter. Por isso que, na verdade, hoje a gente tem mais diagnóstico. Melhorou, claro, a questão dos exames de imagem, o entendimento dos médicos que avaliam essa parte, então você também consegue diagnosticar melhor. Mas essa questão também do hábito de vida das mulheres mesmo, do estilo de vida atual, contribui também para essa doença. Então, interromper a menstruação também faz sentido aqui para um tratamento. Exatamente, verdade, estava faltando comentar essa parte, porque antigamente a mulher engravidava, nossas avós tinham 5, 6, 8 filhos, elas tratavam endometriose porque elas estavam grávidas, elas não menstruavam, então o tratamento era o bloqueio menstrual que elas já faziam com a gravidez. Então, como parte do tratamento hormonal, é preconizado que você bloqueie a menstruação. E é importante explicar para a paciente que o bloquear a menstruação não faz mal. Não é que ela vai bloquear a menstruação, não vai para fora, vai tudo para dentro, ou ela vai reter isso. É importante ela entender que ela não vai menstruar porque você vai, de maneira hormonal, evitar que esse endométrio, que é a camada interna, se prolifere a ponto de você descamar e menstruar e ter a doença se desenvolvendo, se originando ali. Então, o bloqueio menstrual, ele visa fazer com que essa camada interna ela fique sempre fina, sempre sem estímulo. E aí você consegue evitar a endometriose. Trata a endometriose bloqueio hormonal? Não, não trata, tá? Então, você esfria o processo, você consegue diminuir a velocidade de progressão. Porém, você não trata a doença, então você só contribui de uma certa maneira. O tratamento mesmo, ele envolve mais outros fatores. Também, então, nesse bloqueio hormonal, que você deixa de... Vou usar um termo aqui bem popular, você me corrija, por favor. Você deixa de alimentar o que já está ali, mas o que já foi feito, está feito. As aderências, as lesões, elas já estão ali. E a pessoa pode continuar tendo dores e impacto da vida por causa daquelas lesões que já aconteceram. Exatamente. Então, você falou que não trata porque não vai retroceder, mas vai diminuir um pouquinho esse ritmo de avanço. Exatamente. É como eu costumo explicar para as pacientes para tentar ser de uma maneira clara. É como se ela estivesse andando num carro potente e ela foi andar num carrinho 1.0. A velocidade vai ser bem menor, mas ele vai andar. Então, a doença ela não pode você achar que você vai resolver só porque você entrou com bloqueio hormonal. Você esfriou o processo, ela vai continuar progredindo, só que ela vai mais devagar. E, ao mesmo tempo, interromper a menstruação não conserva, não preserva a nossa fertilidade. Então, o tempo está passando. Então, de repente, melhorou sintoma, porque se essa era a queixa, né? Sim. Melhorou sintoma, a pessoa está vivendo melhor, mas o tempo é vida ali, é possibilidade de engravidar, está muito relacionado à nossa idade. Exatamente. A questão de você bloquear a menstruação com a parte hormonal, você garante esse esfriar o processo da endometriose, mas ela pode continuar progredindo a ponto de prejudicar essa fertilidade. Entendi. Então, se por um motivo a paciente tem um comprometimento das trompas ou dos ovários, isso além da questão do tecido, você vai estar gerando uma aderência, uma disformidade anatômica. Então, de outras maneiras que não só pela endometriose, você também gera esse prejuízo da fertilidade. Então, tem toda essa questão. Para somar no tratamento, então, além da questão hormonal, também tem a questão dos sintomas. Você não vai tratar a paciente só pensando no bloqueio. Se ela tem uma cólica intensa, se ela tem um desconforto importante, você tem que abordar essa questão. Então, anti-inflamatórios, analgésicos, isso tudo vão se somar. Claro que também não vai ser um tratamento único, então você tem que fazer isso. Então, o que a gente costuma falar é que o tratamento ele é multifatorial, ele é multidisciplinar. Se você abordar uma única parte, vai dar errado, tá? A cirurgia se vale para aquelas pacientes que têm uma endometriose mais avançada, mas do mesmo motivo. Vamos operar. A paciente ela quer operar, mas ela não quer hormônio. Ela tem receio, ela tem recusa, não quero. Se você operar e essa paciente não fizer um bloqueio hormonal adequado, de 2 a 3 anos ela vai voltar para o seu consultório com novas lesões formadas, porque ela é uma doença crônica, ela vai continuar sendo estimulada. Se hoje ela ainda não tem foco, provavelmente ela vai desenvolver. Então, já tem na literatura bem estabelecido. Se você determina o tratamento para paciente cirúrgico apenas e não consegue deixar claro para ela a importância do tratamento hormonal associado, ela vai voltar a ter endometriose depois. Então, você não pode abordar de uma única forma. O tratamento hormonal é importante, porque ele esfria todo o processo. O tratamento cirúrgico é importante, você remove aquelas alterações que estão prejudicando a paciente, que estão desencadeando a dor. Só que se você não combinar eles, vai dar tudo errado.
E como indicar essa cirurgia? Porque se a queixa ou se o motivo de ter descoberto essa doença foi a dificuldade de engravidar, o teu último D, né, a dificuldade de engravidar, já está no tempo que esse casal gostaria de ter um bebê. Descobriu ali, então, a endometriose, que vou imaginar aqui que o caso é cirúrgico. Perfeito. E o tratamento, então, que você faria desse bloqueio hormonal, o ideal, então, estou imaginando, seria esse casal conseguir engravidar. Como manejar isso? Porque olha que difícil. Então, você vai ter... Foi pega de surpresa. Você só estava querendo engravidar. Às vezes não tinha nem tanto sintoma, acostumou com o sintoma, mas teve o diagnóstico de endometriose. É cirúrgico. E quer engravidar. E aí? Tem um certo... Está correto esse raciocínio, mas a gente também hoje sabe que pode dar uma devagarzinho, dar uma pisada no freio para você melhorar o microambiente dessa paciente. Por quê? Se você pega uma paciente que está tentando engravidar, ela viu 2, 3 anos, demorou para ir atrás e descobrir que tinha endometriose. Vamos partir para uma fertilização direta. Essa paciente vai ter uma taxa de falha aumentada, porque a endometriose ela gera um microambiente inflamatório, tanto fora da cavidade uterina como lá dentro. Então, dentro do líquido da cavidade, você interfere. Então, você interfere em gravidezes espontâneas e também de fertilização. A implantação ela fica alterada, então aumenta a taxa de abortamento. Então, isso tudo prejudica. Então, você ter essa paciente que já está tendo dificuldade, tem uma endometriose, tem comprometimento, você falar para ela, olha, eu sei que você tem o desejo de engravidar, mas espera um pouquinho, vamos resolver os problemas que você tem. Às vezes, dependendo do grau de endometriose, vale você fazer um bloqueio hormonal com algumas medicações até mais fortes que simulam o quadro da menopausa mesmo, de você fazer praticamente zerar a parte hormonal. Só que quando acaba tudo isso daí, ela está, como você diz, zerada, ela está pronta. E aí você não tem mais aqueles efeitos da endometriose atrapalhando essa questão. Então você gera, é como se você tivesse preparado o gramado para ela jogar bola e está bonitinho. Ali você deixou tudo limpo. Se você faz isso e consegue deixar claro para a paciente que faz parte você aguardar um tempinho para que tudo fique bem e ali na frente você vai alcançar o seu objetivo, é a nossa função como médico especialista de endometriose. Se você não deixa claro isso, ou você é muito afoito de querer operar logo, vamos resolver, a paciente ou não vai confiar, ou ela vai gerar dúvida, e aí ela vai ficar pingando de um em um. Quando ela voltar em você, às vezes, para realmente perceber que você estava certo e não soube explicar para ela, já se passaram 2, 3 anos de novo, e aí ela perdeu a chance dela. Já podia estar na fase de já engravidar, podia estar com um no colo, né? e indo para o segundo. Isso. Tá, então nem é tanto tempo essa espera, mas precisa baixar um pouquinho a ansiedade, porque como hoje existe esse costume de deixar a maternidade para depois, é um sonho que vem depois da realização profissional e tudo mais, a gente já está aos 45 do segundo tempo quase, né? Exato, mas a gente não pode atropelar as coisas e também falar para a paciente que ela tem que engravidar porque a chance dela e acabou. Não é bem assim que funciona. Hoje a gente sabe que dá para você engravidar mais tarde, todo o suporte que é oferecido hoje é muito melhor, mas que faz parte, se ela precisar segurar um pouquinho em razão de tratar a vida dela, você aumenta as chances, você vai conseguir deixar ela mais preparada. Isso também diminui a angústia daquela frustração da paciente não fazer nada e tentar engravidar logo e não consegue, e aí uma perda, 2, ou não tem perdas porque também nem consegue engravidar. Então, é todo um conjunto que você tem que trabalhar bem com a paciente para ela entender qual é a proposta que está tendo para o objetivo que ela quer ali na frente. São etapas. Se você tentar pular elas, alguma coisinha não vai ficar certo. Mudança no fluxo menstrual pode ser uma pista de endometriose? Pode, tá? A gente não considera como clássico a endometriose mudar o fluxo, mas você tem alguma condição que é a endometriose no músculo do útero, que é a adenomiose. Essa é uma condição que eu costumo falar para as pacientes, é como se o útero fosse uma esponja da pia, que você vai enchendo ela de água, ela não muda de tamanho. Quando você aperta, sai um monte de água. Ele fica exatamente assim, ele tende a ficar um pouquinho maior de tamanho amolecido. Isso faz com que o fluxo fique aumentado. Então, a endometriose, quando acomete o músculo do útero, ela faz essa mudança na característica. Então, a paciente ela tende a sangrar mais dias, sangrar mais volume e no exame físico você suspeita, tanto por essa questão de você ter o útero um pouquinho aumentado, como a consistência dele mais amolecida um pouquinho. Então, ela pode ter essa variação, não para a endometriose propriamente dito, mas para a endometriose do músculo do útero, que é a adenomiose. No caso de cirurgia, né? Então, quando o tratamento é cirúrgico, não é incomum a gente ver uma cirurgia multiespecialidade também. Não, né? não. É bem comum, aliás, ver que tem verdade, sempre cirurgiões de outras especialidades ali, não está só o ginecologista. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Perfeito. Isso depende do grau da cirurgia, claro, mas, de fato, as endometrioses mais avançadas, elas necessitam dessa abordagem multidisciplinar. Muitas vezes, você tendo comprometimento do intestino, você vai ter uma equipe de cirurgia geral em conjunto com você. Se o comprometimento for na bexiga, em geral, também vai ter uma equipe de urologia. Tem alguns casos de endometriose até mais avançados, que comprometem até a raiz nervosa. Então, você vai ter implantação próximo de nervos que são essenciais, que você não pode simplesmente seccionar, tirou e falar, resolver a endometriose, e a paciente vai sair com complicação. Uma incontinência fecal, uma incontinência urinária, ou até mesmo uma retenção que ela não consegue. Então, é importante, por isso, o rastreio no consultório com os exames, para você fechar, de fato, qual que é o mapeamento da doença, planejamento cirúrgico, e a equipe que vai estar integrada ali no caso. Isso é extremamente importante. Não são para todas, não é necessário, tudo em geral, nas endometrioses, a equipe de ginecologia resolve todo o problema, porém, quando você tem esse caso, é importante, na verdade, também que a equipe de ginecologia que está cuidando dessa paciente, ela entenda, olha, aqui é o meu limite, eu preciso de alguém que vai me ajudar. Não é porque eu não sou capaz, porém, é porque para o seu tratamento ser melhor, claro, é importante que você tenha essa equipe cuidando de você. Muito legal. E quais são as modalidades da cirurgia? Hoje a gente fala cada vez menos de cirurgias abertas, né? Mas que também na falta de outros equipamentos é o que salva a vida das pessoas, a gente sabe disso. Queria que você falasse um pouquinho quais são as modalidades. Hoje a gente fala até de cirurgia robótica, não sei se tem a cirurgia robótica para endometriose. E quando eu falo da cirurgia robótica, também eu gosto de falar que eu entendo, não é todo hospital que tem o robô e não é todo profissional que opere o robô, né? Que consiga fazer ali através do robô. E tudo bem. O importante é ter uma cirurgia bem feita, bem executada ali, uma pessoa que de fato entenda, né? Perfeito. Para endometriose mesmo, a gente evita de fazer a cirurgia convencional. Você não tem um campo cirúrgico adequado, a sua visualização não é adequada, então você acaba oferecendo um tratamento insatisfatório para o paciente. Você vai deixar foco para trás, você vai ter, esteticamente, a paciente não vai gostar. Então, assim, não deve ser escondido, né? Não é o que você abre e vê primeiro, é isso, né? Exato. E na verdade, você tem os focos que ficam geralmente para trás do útero. Tá. Já atrapalha a visualização anatômica. Tá bom. Além da questão de você estar olho nu enxergando os focos. Quando você está com a laparoscopia, que de fato é a cirurgia mais indicada, você entra com a câmera, você amplia esses focos. Então, você tem eles com mais detalhe e definição e ampliados, para você conseguir, de fato, remover todos esses focos. Com laparoscopia, então, são alguns furinhos que são feitos no abdômen. Exatamente. Através de uma incisão no umbigo e 3 cortezinhos pequenos. Tá bom. Qual que é a diferença entre robótica e a laparoscopia, de fato? É um treinamento específico para robótica, então, geralmente, quem faz robótica faz a laparoscopia, mas nem todo mundo que faz a laparoscopia faz a cirurgia robótica. O diferencial mesmo reside quase mais assim na parte estética. Os cortes da robótica, eles são um pouquinho mais elevados para você ter uma mobilidade pela questão do robô. Então, às vezes, esteticamente, as pacientes às vezes podem não gostar muito e a gente acaba reservando mesmo. Quem se beneficia muito com a cirurgia robótica são cirurgiões gástricos, aparelho superior, então quando você vai mexer em abdômen superior, ou cirurgias pélvicas de maior porte, como cirurgias oncológicas, que você consegue ter um campo adequado, bacana. Para cirurgias benignas, endometriose, esterectomia, às vezes o tempo todo que você tem de preparação para a instalação do robô para começar a cirurgia, uma equipe habilitada, profissional experiente, às vezes já está acabando a cirurgia. Então, também essa é a vantagem da laparoscopia, porque você consegue deixar esteticamente os cortezinhos mais escondidos, além dessa questão também do tempo que profissionais habilitados conseguem resolver com uma maneira mais rápida. Então, tem indicação, até para o tipo da cirurgia, né? O que vai ser utilizado, tem a melhor indicação. Né? Pode ser que se tiver um acometimento aí diferente, você vai se beneficiar mais de um jeito ou de outro. Muito legal. O preparo para essa cirurgia, doutor, e normalmente qual é a anestesia que é feita? Porque sempre tem dúvida, né? Falou de cirurgia, a gente quer saber... A pulguinha atrás da orelha começa a pulsar. Então, acho que eu até vou falar legal de tudo um pouquinho para começar. Desde o pré, a gente fechou o diagnóstico, você definiu qual é o planejamento cirúrgico. Se a paciente ela tem qualquer acometimento que se aproxima do canal intestinal, então próximo do intestino ou do ânus, é importante sempre você complementar com uma investigação para entender o comprometimento de fato, se tem ou não. E, em geral, você faz um preparo intestinal. Essa paciente, é chato esse preparo com as medicações, mas é importante porque também o exame não é 100% correto. Então, se às vezes o exame fala que não tem comprometimento e tem, se você não fez um preparo intestinal,
você não consegue fazer uma abordagem adequada. Então, é melhor você sempre pecar para mais e entrar em campo cirúrgico para resolver o problema do que não se preparar por completo. Porque uma vez que você está ali, mesmo que o exame não demonstrou e você, na execução, enxerga, problema, você consegue abordar. Você vai resolver. Entendi. Não existe, você tem que deixar isso claro para a paciente, porque não existe você chegar para ela depois, eu fiz tudo isso, mas isso aqui não descreveu antes, eu não fiz e não foi. Você tem que resolver os problemas. Então, o preparo, geralmente, você consiste com uma dieta mais leve, um pouquinho, medicações que vão ajudar a diminuir a distensão intestinal para poder facilitar todo o preparo da cirurgia, até a questão também da paciente não ter desconforto logo no pós-operatório imediato. Durante a cirurgia, tem todos os cuidados com questão de profilaxia de trombose, com as questões das medicações que é feita no momento da anestesia para poder diminuir o risco de náuseas e vômitos no pós-operatório, além da dor que a paciente vai ter. Quanto à anestesia mesmo, é relativa ao tamanho da cirurgia. Se você tem uma endometriose mais superficial, uma endometriose mais leve, que a paciente ela quis operar, e o desejo da paciente é o que vai valer, nem sempre é a questão de, olha, não tem que operar, às vezes uma anestesia geral basta. Então, a paciente toma um remédio na veia, ela já não vai sentir mais nada, a anestesia geral resolve. Quando a cirurgia é um pouco maior, ou às vezes vão ter mais equipes, aí geralmente se beneficia das duas. A raquianestesia, que é aquela picadinha nas costas, junto com a anestesia geral, conforto da paciente nesse pós-operatório. E é legal também falar, a cirurgia em geral a paciente faz, no dia seguinte, se é uma cirurgia só da ginecologia, ela está de alta, ela vai para casa. Quando tem outras equipes, às vezes essa internação pode se prolongar um pouquinho de 3 a 5 dias. Mas o pós-operatório, em geral, não muda tanto. Em geral, você tem uma recuperação leve nos primeiros 15 dias, que eu falo para as pacientes, é importante uma recuperação ativa. Se a paciente ela sente dor, ela quer ficar deitada. Ela fica deitada, o intestino distende, ela fica com dor, ela fala, vou ficar deitada. E ela não sai desse ciclo vicioso. Então, sentiu uma pontada, sentiu um desconforto, ela tem que dar aquela estaladinha na cabeça, falar, eu vou caminhar, vou estimular um pouquinho, o intestino vai funcionar, a dor vai passar, a recuperação vai ser muito mais tranquila. Ótimo. Doutora, adorei te receber. Está convidada a voltar, venha sempre. Muito obrigado. Vou deixar o contato aqui do doutor. Lá no Instagram é @dr.adolfogabriel, dr.adolfogabriel. Os telefones são 11 948 28 8240 e 11 3558 5395. O e-mail que o doutor disponibiliza é adolfocirurgia@doutoradolfogabriel.com.br, do jeitinho que está escrito na sua tela. Doutor, volte sempre. Obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Eu que agradeço, fico aberto aí, espero que em breve a gente esteja se encontrando de novo.